Mais uma vez vos convido, né, para a leitura da palavra de Deus, que se encontra Romanos 16, capítulo 16, a começar do primeiro versículo 1 e 2, que estaremos lendo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Coisa linda, não é? Uma mulher sendo recomendada pelo apóstolo Paulo. Que homem, né? Que grande exemplo este homem deixou para nós, que grande legado. Mas teve uma mulher que recebeu uma recomendação da parte do apóstolo Paulo. Em outra vez, aqui no programa, outro dia, em outro programa, nós falamos sobre Febe, mas ela me chama tanto a atenção, a sua vida, a sua dedicação, não é? Aquela mulher que serviu sem reservas ao Senhor, que hoje também o Senhor me fez lembrar a nossa irmã Febe para trazer mais uma vez uma mensagem desta amada irmã, que foi uma serva de exemplo, que deixou também este grande legado para nós. Uma cooperadora da obra, podemos assim dizer. Olha, recomendações, ela era gentia, mas houve recomendações e saudações do apóstolo Paulo, não é? Gratidão e também um incentivo. Veja que nós, quando vemos a história de Febe, nós vamos ver que ela, por 20 anos, né, Paulo visitou todas essas igrejas, mas Febe, desde que teve o conhecimento do Evangelho, que aceitou a mensagem, que aceitou a Jesus, que ela começou a servir na obra. Muito lindo isso, né? Quando nós abraçamos este chamado de Deus, todos nós somos chamados para fazer algo na obra do Senhor. Paulo, por 20 anos, visitou essas igrejas, e em uma dessas igrejas estava ali a nossa irmã Febe. Febe morava em Cencreia e teve a responsabilidade, veja que responsabilidade que a nossa irmã Febe teve, de levar esta carta aos romanos. Carta do apóstolo Paulo aos romanos. Quem levou? Febe. Não é lindo isto? Que mulher de confiança também. Que serva, cumpridora da palavra. Uma mulher que tinha confiança do apóstolo Paulo de levar uma de suas cartas. E esta carta aos romanos. Primeiro, nós vemos neste grande exemplo desta mulher, Febe. Ela ocupa, né, uma posição de grande responsabilidade. Como é que nos diz o primeiro versículo, Romanos 16? Recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Eu estou recomendando Febe. Ela serve aqui em Cencreia, mas eu estou recomendando ela. Estou enviando uma carta por ela, porque ela é de muito valor. Ela é realmente uma cooperadora da obra. Então, nossa irmã, vemos que diz aqui, ó, recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã.
nossa irmã. Então, igreja em Cencreia, em Corinto, e ela foi louvada por Paulo, pelo apóstolo Paulo, né? Ele reconheceu em Febe esta mulher cooperadora da obra do Senhor Jesus. Servia com amor, né? Esta é a diferença que Deus faz quando Ele nos vê e nos sonda. Ele vê se realmente estamos servindo com amor, com fidelidade, sem reservas. Paulo recomenda a Febe, serva, nossa irmã, a qual serve. Se ela servia, porque é uma serva. Glória a Deus. E sabe, recomendar, né? Recomendar é apresentar, se colocar como fiador daquela pessoa. Então, o apóstolo Paulo estava se responsabilizando, sendo um fiador de Febe e dizendo: receba a nossa irmã, que serve em Cencreia, Febe. Ela é nossa irmã e é uma serva. Eu peço, eu recomendo que a receba no Senhor. Glória a Deus. Importante demais para a Febe. Ela nunca tinha ido em Roma. Era a primeira vez. Mas ela foi com a carta recomendada por quem? Pelo apóstolo Paulo. Estava em viagem. E vemos que todo viajante, ele precisa de um apoio, ele precisa de uma hospedagem. E claro, muito mais ela, mulher, precisava de segurança. E foi isto que o apóstolo Paulo deu para ela. Enviou a carta aos romanos, dizendo que recomendando, dizendo que era nossa irmã, ela é também irmã de vocês aí na igreja em Roma, ela é nossa irmã e também ela é uma serva aqui da nossa igreja em Cencreia. Glória a Deus. Funções daquela época das mulheres. Naquela época, as funções. Cuidava dos pobres e viúvas. Nossa irmã Febe fazia esse trabalho com excelência. Ela fazia tudo o que podia. Cuidava das viúvas, dos pobres, dos órfãos também. Cuidava dos doentes, aquelas mulheres que cooperavam na obra. Elas faziam estas funções, desempenhavam estas funções. Pobres, viúvas, órfãos, doentes. Elas sempre estavam ali, cuidando, não é? Prisioneiros em guerra. Também elas levavam alimentos, agasalhos, vestimentas. Tudo isso elas faziam. E quem estava lá fazendo esse trabalho também, nossa irmã Febe. Então, Febe, podemos dizer assim, ela era uma auxiliadora, uma serva que servia da igreja de Cencreia. Era ali que ela servia. Febe ajudava os irmãos nos seus trabalhos e era também protetora. Ela ajudava também com seus bens. Ela era uma mulher de posses, né? Ela tinha condições financeiras, a sua história nos relata. E ela ajudava com aquilo que ela tinha nos seus bens, né? Ajudava também com a sua vida ali, prestando serviços, ajudando, mas também financeiramente ela também dava sua cooperação. E vemos aqui nessa carta do apóstolo Paulo, que mandou pela nossa irmã Febe ali na igreja em Roma, uma intercessão do apóstolo Paulo por Febe. E vemos que ele faz 2 pedidos para a nossa irmã Febe, aquela igreja em Roma. Ele faz 2 pedidos. O primeiro pedido, ele diz assim: peço
que a recebais no Senhor. Diz aqui, ó, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos. E aí, peço que a recebais no Senhor, e aí vem o segundo pedido, também que acolham, tratem com honra e cuidado. Aí ele consegue o versículo dizendo assim, para que a recebais no Senhor, primeiro pedido, como convém aos santos, que é um dever de vocês aí em Roma, receber bem esta serva, e ajudeis, segundo pedido, em qualquer coisa que de vós necessitar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Ele diz na carta aqui, terminando o versículo, ele diz, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo, apóstolo Paulo. Esta mulher é digna de ser bem cuidada, porque ela tem ajudado a muitos aqui na congregação. A vida dela é ajudar, é dar socorro, é acolher o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre, o enfermo, o doente, todos. Ela ajuda aqui. Então, e a mim também. E eu sou testemunha que ela tem me hospedado, ela tem me ajudado financeiramente também. Então, vocês aí em Roma, recebam bem. Febe. É muito lindo isso, né? A palavra do Senhor, ela é completa. Ela nos ensina até ser hospitaleiros, não é? Paulo recomenda, né, que seja no Senhor receber como a discípula, tratá-la de maneira digna de cristão. Eita, coisa linda! Como é bom servir ao Senhor. Quando nós somos fiéis, cooperadoras da obra, que servimos ao Senhor com prazer. Deus se responsabiliza para nos apresentar. É Ele que faz isso. E aonde chegamos, Deus abre as portas. E que até parece que a gente já conheceu aquelas pessoas quando chegamos em algum outro lugar, em outra cidade, mas é Deus que faz isso. É porque o Deus que você serve na sua cidade é o mesmo Deus lá, naquela outra cidade, naquele outro país, é o mesmo Deus. É Deus que faz tudo isso em nós. Como convém no Senhor, o apóstolo Paulo falou, é como convém no Senhor receber de maneira especial, como convém a santos. E olha, e Paulo fez este pedido também, né? O segundo pedido que ele fez é que eles deveriam ajudar em tudo que ela precisasse. O que Febe precisar em Roma, por favor, ajudem. Porque ela ajuda aqui em Cencreia a muitos. E a mim também. O apóstolo Paulo falava, né? Está escrito aqui na palavra do Senhor, Romanos 16, 1 e 2. Você pode ler aí, deixar aí, ó, grifado na sua Bíblia, porque é de suma importância, né? Quando somos servos, como o Senhor cuida de nós, e Deus vê todas as coisas, né? Deus vê todas as coisas. Paulo falou, né? Ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Se ela necessitar de alguma ajuda de vocês, então vocês ajudem. Estendam a mão, porque ela é uma cooperadora, ajudadora aqui em Cencreia. Então, tudo que de vós ela precisar, vocês ajudem. Estejam prontos para servir. Porque tem hospedado a muitos, como a mim também. Febe tem ajudado a muitos e eu sou uma das pessoas que ela tem ajudado. Inclusive a mim, ele diz, morava próximo ao porto, nossa irmã Febe, mas ela tinha um bom testemunho. A casa dela era acolhedora. A casa dela era uma casa de hospitalidade, que ela hospedava quem passasse por ali. Não era só quem servisse ao Senhor, não, mas ela hospedava a muitos, né?
aquelas pessoas que vinham das guerras, os prisioneiros, os órfãos, as viúvas, os pobres. Ela tinha uma vida de serviço. Ela vivia para servir, não é? Então, como ela servia a muitos, ela teve essa reciprocidade. Você vai para Roma? Quer uma carta? Apóstolo Paulo, vou para Roma. Vá, aqui é a sua carta. Eu vou mandar recomendação. Recomendo-vos. A irmã, nossa irmã Febe, serva do Senhor, serva, na igreja que está em Cencreia. Ela que eu saudai também, a igreja que está em casa, saudai a Epêneto, saudai a Maria, saudai a Júnia, e aí vai, muitas saudações. Você pode ler o capítulo todo, não é? De Romanos 16. Você pode ver aí que tem saudações, muitas saudações, né, que ficou registrada aqui nesse capítulo, ele agradecendo, né, a igreja que está em Corinto, a igreja. Eu envio saudações, a minha gratidão, vocês que foram meus cooperadores, Áquila e Priscila, que me ajudaram tanto fazendo tendas. Esse casal que me ajudou tanto a fazer tendas para me sobreviver, né, ter o meu alimento dia a dia, ter assim, a minha sobrevivência diária. Eles me ajudaram fazendo também tendas, né, Áquila e Priscila, e outros mais que estão aqui registrados no livro de Romanos, né, capítulo 16, que é tanta gratidão, né, que ele deixa aqui registrado, para que nós também pudéssemos aprender com o apóstolo Paulo a sermos agradecidos, não é? Agradecidos por aqueles que estão próximos de nós, que cooperam na obra do Senhor. A obra é de Deus, mas se você tem uma liderança, você tem a obrigação de ser grato, até porque se você for grato, você está agradecendo primeiramente a Deus e aqueles que estão próximos de você, que estão cooperando na obra, e Deus vai abençoar muito mais a cada um de nós se assim fizermos, não é? Então, vemos que aqui nesse capítulo tem Febe, Priscila, Maria, Júnia, Trifona e Trifosa, que é nomes assim bem diferentes, né? Perside, Júlia, todas estão aqui neste capítulo de número 16, né, de Romanos. E vemos mulheres também servindo, né, servindo aqui a Jesus. Vamos ver Lucas 8, 1 e 3, 1 ao 3. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, de 8, de 1 a 3, que diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Todas estas serviam no ministério de Jesus aqui na terra. Veja que é de muito tempo que temos registrados na palavra de Deus mulheres que foram servas, que foram cooperadoras na obra do Senhor. Então, Febe, aqui ficou registrado no apóstolo Paulo. Que coisa linda ele reconhecer esse trabalho de Febe, né? Protetora, hospitaleira, e lugar que ela ocupava, de serva. E nós? O que estamos fazendo para o reino? E nós, que estamos servindo ao Senhor, será que estamos servindo mesmo como o Senhor gostaria? Ou estamos servindo só 50%, 30%? Meu tempo eu tenho dado ao Senhor por inteiro. Meu trabalho eu faço com excelência. Lá no meu trabalho secular, eu tenho sido luz, eu tenho falado de Jesus, eu tenho proclamado as boas novas, eu tenho sido fiel,
eu tenho sido agradecida, aquela porta que Deus abriu. Febe, ela era comerciante. Era. Ela é vendedora de púrpura. Ela era comerciante. Porém, ela, com excelência, servia ao Senhor. E tudo aquilo que ela ganhava, o dinheiro que ela ganhava, que ela conseguia como empresária, ela também reservava uma parte para distribuir com os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, né? Em sua disponibilidade para servir, Febe fez toda a diferença que marcou a sua geração, não é? Colocou sua vida e bens ao serviço do Mestre. Glória a Deus. Ela não deixou de trabalhar. Ela trabalhava. Porém, ela também era serva na igreja, serva onde chegava, comerciante, empresária, mas ela também tinha seu tempo para Deus. Ela tinha reservas para Deus também. Ela vivia a serviço de Deus e da obra também, apesar de ser uma empresária da época. Então ela fez toda a diferença e nós podemos fazer também. O que temos feito para o Mestre? O que temos desempenhado para o Mestre os nossos talentos? Aquilo que Deus nos confiou, será que eu tenho sido realmente fiel, não é, naquilo que o Senhor me vocacionou? O chamado que Ele me fez? Será que eu tenho desempenhado como Ele se agrada? Talentos, tempo, será que eu tenho sido mordoma do meu tempo? Ou eu tenho reservado o meu tempo mais para o meu trabalho e 10% para o Mestre amado? Aquele que abriu a porta do emprego, aquele que me curou das enfermidades, aquele que me salvou, que me deu tudo e tem me dado tudo, aberto portas. Será que eu tenho sido fiel? Será que meus talentos eu tenho depositado a Ele? Glória a Deus. Vamos refletir, eu e você. Será que eu tenho sido fiel? Será que eu tenho sido realmente um servo, uma serva na sua obra? Será que Jesus me salvou para eu ser serva a servir? Será que eu tenho sido serva? Será que eu estou servindo e cumprindo o seu chamado? Então, fica para cada um de nós essa reflexão, né, de dizer, Senhor, eu tenho feito tão pouco. Eu preciso fazer muito mais, porque Tu mereces o melhor. Tu mereces as primícias. Tudo vem de Ti e tudo depende de Ti. Então, Tu mereces sim tudo que eu tenho de melhor para o Teu reino. O meu tributo é adorar, é servir, é Te agradar. A Deus toda a glória.